Olá, pessoal. Nesse vídeo de hoje eu queria explicar para vocês um pouco melhor, de uma maneira simples, como que a doença de Alzheimer afeta o cérebro dos pacientes. Então, para começar, esse é o neurônio, que é a principal célula do sistema nervoso, e do neurônio a gente vê esses prolongamentos, que são os axônios. Os axônios se comunicam com outras células, outros neurônios e outros axônios, através dessa região, que eu vou aumentar um pouquinho aqui, ó, que é a região da sinapse. Nessa sinapse são liberados vários neurotransmissores, dentre eles a serotonina, a acetilcolina, GABA, entre vários outros, que permite essa comunicação entre as células. Então, de uma maneira geral, são essas comunicações que fazem com que a gente consiga falar, pensar, lembrar de alguma coisa, escrever, fazer um cálculo de matemática. Na doença de Alzheimer, existem duas proteínas principais, que são a proteína beta-amiloide e a proteína tau, que começam a se acumular no cérebro cerca de 15 a 30 anos antes do início dos sintomas. Então, a proteína beta-amiloide, ela se acumula fora dos neurônios, atrapalhando essas comunicações, e a proteína tau se acumula dentro dos neurônios. Então, com o passar do tempo, a gente vê áreas de acúmulo dessa proteína beta-amiloide, formando placas amiloides, e cada vez mais neurônios sendo acometidos pela proteína tau. Essas comunicações começam a ser prejudicadas, os neurônios começam a morrer e os pacientes vão apresentar os sintomas. Esse processo todo começa geralmente na região do hipocampo, tá? Que é a região responsável por memória. Então, por isso que toda vez que a gente vai avaliar um paciente que tem alguma perda de memória, a gente pede uma ressonância com cortes finos para os hipocampos, para tentar identificar alguma perda do volume dessa região, tá? Que pode ser um indicativo da doença de Alzheimer. E, além disso, o cérebro atrofia de uma maneira geral. A gente vê, quando compara o cérebro de um paciente com a doença de Alzheimer com de um paciente que não tem a doença, existe uma diferença grande do volume e do peso do cérebro. E a doença afeta o cérebro de uma maneira global com o passar da doença. Então, inicia nessa região, geralmente nessa região do hipocampo, e depois vai acometendo outras regiões, fazendo com que o paciente tenha dificuldade de lembrar as coisas, de falar, de se locomover nas fases mais avançadas da doença. Então, hoje existe uma grande quantidade de pesquisas para a gente tentar identificar a doença numa fase precoce, através de biomarcadores no líquor, que a gente consegue identificar essas proteínas anormais, como a beta-amiloide, a proteína tau, e alguns estudos recentes mostrando a possibilidade de identificar esses biomarcadores da doença, né, como a proteína beta-amiloide e a proteína tau, no sangue. Então, possivelmente, daqui a alguns anos, será possível fazer o diagnóstico da doença através de um exame de sangue. É isso que a gente espera. Então, esse aqui, só para vocês entenderem melhor, hoje a gente tem 4 medicações que são aprovadas para o tratamento da doença de Alzheimer e 121 medicações que estão sendo atualmente estudadas. Algumas na fase 1, que são fases iniciais de pesquisa, e outras em fase 3. E quando a gente vê nesse diagrama aqui, em relação às cores, algumas que estão sendo pesquisadas são específicas para amiloide, para a proteína beta-amiloide, outras para a proteína tau e várias outras medicações também sendo pesquisadas, sendo que 36 delas já estão em fase 3, que são fases mais avançadas de pesquisa. Então, acredito que no futuro próximo, né, a nossa esperança é que a gente consiga ter mais medicações que nos ajudem no tratamento da doença. Então, se vocês gostaram dessas imagens e quiserem saber um pouquinho melhor de como a doença afeta o cérebro, eu tirei essas imagens desse site do National Institute on Aging, que tem um vídeo mostrando exatamente como que a doença afeta o nosso cérebro. Então, vou deixar o link aqui para vocês. Quem tiver interesse, pode clicar para entender um pouquinho melhor esse processo da doença de Alzheimer. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela atenção e até mais.